Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Vamos falar hoje nesse vídeo aqui sobre algo que já comentei na previsão semanal, que é a conjunção do Sol com Saturno. Saturno já estava em Peixes e agora o Sol ingressou em Peixes dia 19 de fevereiro. Sol fica em Peixes até o dia 20 de março, mas essa conjunção de Sol com Saturno é do dia 19 de fevereiro até o dia 10 de março. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que significa isso, como que isso se projeta a nível coletivo, mundial, mas principalmente a nível individual, que é o que de fato depende de nós. Então vamos lá. Então lembrando, o Sol então ingressando em Peixes, começou ali a se aproximar da posição de Saturno, e durante esses mais ou menos aí 20, 21 dias nós temos uma conjunção entre esses dois astros, o Sol, muito importante, claro, e o Saturno, que, como já falamos várias vezes aqui no canal, é o regente de 2024 a partir do dia 20 de março. Tem vídeos aqui no meu canal já falando sobre isso. Então é como se essa conjunção vai dar uma prévia do que vai ser o ano de Saturno, que começa em 20 de março de 2024, vai até março de 2025. Do ponto de vista coletivo, Saturno ele representa muitas vezes as autoridades, os líderes políticos, os líderes mundiais. Quando o Sol começa a passar em cima de Saturno, nós temos o que aí? É como se o Sol, com a sua luz, com a sua clareza, ilumina justamente o comportamento dessas autoridades. Então é como se o comportamento dessas autoridades, ele se mostra. Muitas vezes o real comportamento, e não aquilo que é o personagem que muitas vezes aquele dirigente ou aquela pessoa que está num cargo de autoridade, uma mulher também, pode demonstrar na casca. Mas então o Sol ele vem colocar luz em cima justamente dessa postura dessas autoridades. E essa energia de Peixes, nós temos que ficar um pouco atentos, porque começou agora o Sol dia 19 de fevereiro, mas o Sol vai ingressar, vai estar o Sol, Saturno e Netuno em Peixes. Depois vão vir outros astros e vão ali canalizar também essas energias de Peixes. E essa energia de Peixes, ela vai influenciar fortemente o mundo e a nós mesmos desde o dia 19 de fevereiro até 30 de abril. Então, coletivamente, nós podemos ver aí um momento de uma certa dispersão, distração, onde as coisas ficam um pouco veladas, escondidas. E, individualmente, o que a gente sente? A gente sente também uma certa fantasia, elementos do nosso inconsciente começam a vir à tona, e começam a criar toda uma novela no nosso ambiente psicológico e nós não enxergamos as coisas como elas são. Então nós precisamos ficar atentos aí do dia 19 de fevereiro até o final de abril, devido a essa presença aí de normalmente 2, 3, 4 astros em Peixes. Então, do ponto de vista individual, que é o que mais importa, voltando à conjunção do Sol com o Saturno, existe um aspecto sempre de luz e sombra, um aspecto positivo e negativo que nós podemos canalizar dessas conjunções, dependendo do nosso livre-arbítrio, dependendo da nossa maturidade espiritual, maturidade emocional, da nossa maturidade de consciência. O lado positivo dessa conjunção de cerca de 20 dias, que começou dia 19 de fevereiro, vai até o dia 10 de março, o lado positivo, nos responsabilizarmos pela nossa vida. Porque não adianta. Saturno tem muito dessa questão de que não adianta a gente colocar uma culpa em alguém. A culpa é do pai, da mãe, do filho, do governo, do capeta, seja quem for. Não. Saturno não tem esse papo. Saturno é responsabilidade. Então aqui a gente já percebe algo bem claro. Esses 20 dias para a gente assumir as rédeas da nossa vida e dizer, bom, eu vou ter que me responsabilizar por esse problema, eu vou ter que me responsabilizar por essa circunstância. Se isso aqui está faltando uma maior objetividade e um maior pragmatismo de minha parte, eu vou ter que fazer algo. Então isso é Saturno em conjunção com o Sol. Saturno traz muito essa sensação de dever, um senso de dever, onde nós temos que ali assumir aquilo e justamente fazer o que depende de nós. Não esperar tanto que as coisas se resolvam sozinhas ou que outras pessoas resolvam para nós certas circunstâncias. Então esses 20 dias, como falei, assumirmos as rédeas de determinada área da nossa vida, nos responsabilizarmos pelo que está acontecendo, sentir um senso de dever e termos um pouco mais, não só de objetividade e pragmatismo,
no meio dessa energia pisciana, porque o Sol e Saturno estão em Peixes. No meio dessa energia pisciana, que às vezes fica um pouco dispersa, para todos nós, não só para quem é pisciano, para quem tem ascendente em Peixes, Lua em Peixes ou outros astros em Peixes. Não, é para todos nós. Para além dessa energia pisciana, objetividade, pragmatismo. E que a gente possa, nessa conjunção do Sol com Saturno, trabalhar muito a ideia de estrutura, de planejamento. Saturno na astrologia tem uma conexão direta com estruturas, tanto é que na anatomia humana, Saturno tem uma relação direta com o nosso esqueleto, com os ossos. Por isso que quem tem aí Saturno muito forte no seu mapa, ou Capricórnio, que no caso Saturno rege Capricórnio, quem tem Capricórnio no mapa muito forte sabe que normalmente vai ter ali os pontos mais vulneráveis do corpo, os dentes, os ossos, o joelho, porque é a estrutura. Então é um momento desses 20 dias para isso, para a estrutura. Saturno também rege qualquer outra estrutura, estrutura de edifícios, estrutura de sociedade, estruturas políticas. Então nós temos aí esse momento de olharmos para a nossa vida e percebermos, bom, eu estou colocando um planejamento e uma estrutura adequada? E repito, essa conjunção é uma prévia para o ano de Saturno, que já fiz mais de um vídeo aqui no meu canal sobre isso do ponto de vista astrológico e também numerológico. E esses cerca de 20 dias têm também o seu lado sombra, o seu lado negativo, se nós não prestarmos atenção. O primeiro ponto que eu trago aqui é uma excessiva autocobrança, quando a gente fica se cobrando demais por resultados, por uma ação que nós não tomamos. E além dessa excessiva autocobrança, que pode ser uma sombra desses 20 dias, a necessidade constante de controlar as coisas, controlar demais, como se nós tivéssemos o controle de tudo. Às vezes, claro, às vezes a gente acha até que tem o controle do que acontece na sociedade, e não tem, não adianta. Nós temos que ter um controle sobre aquilo que depende de nós. E, obviamente, o que depende de nós, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas palavras, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, as intenções que nós estamos colocando ali nos atos, qual é o porquê por detrás da ação. É isso que nós temos que ter um controle. O resto, o que fazem os outros ou deixam de fazer, o que falam os outros ou não falam, isso não depende muitas vezes de nós. E outra reflexão também, outra sombra para a gente prestar atenção e para perceber se isso vai se manifestar ou não nesses 20 dias. A questão do auto-boicote. Como o Saturno tem muito a ver com essa questão das rédeas, então às vezes a gente acaba controlando muito as coisas, se cobrando muito e acaba se boicotando, não deixando a nossa potência, o nosso potencial vir à tona. Então isso também é uma tendência forte para esses cerca de 20 dias de conjunção do Sol com Saturno. Então essas são as reflexões para esse período. Como eu falei, apesar de toda essa energia pisciana de fevereiro, março e abril, temos aí 20 dias de uma necessidade de objetividade devido a esse aspecto que é a conjunção do Sol com Saturno. Como sempre, deixe o seu like se você gostou dessas reflexões, compartilhe com as pessoas que você acha que precisam ouvir essas breves palavras. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e, como sempre, um fraterno abraço. Até o próximo vídeo.